Submarino, máscara de mergulho ou roupa de mergulho, bicicleta, engrenagens 1000, artigos bélicos, asa delta, enfim, várias outras coisas começaram com esse cara aqui. Todas essas coisas, esses spin-offs, vieram de ninguém menos do que Leonardo da Vinci. E hoje nós estamos aqui no MIS para mostrar para você a obra, os 500 anos de Leonardo da Vinci. Vamos lá? Eu não sei se você sabe, mas é sempre importante relembrar, e quando eu falo isso, muitas pessoas elas parecem que fazem... Por que Leonardo chama Leonardo da Vinci? Você sabia que o Leonardo não chamava Leonardo da Vinci? Não. Da Vinci é a origem de Leonardo. Olha que legal, existe uma cidade pertinho de Firenze, né, de Florença, chamada Vinci. E quando você ouve Leonardo da Vinci, significa Leonardo originário da cidade de Vinci. Então é como se em italiano eu falasse assim, Fábio da São Paulo, Fábio originário da cidade de São Paulo. Então é uma curiosidade interessante, muita gente não sabe disso. Então quando eu falo Leonardo, lá, ó, acabamos de mostrar que você não sabia que Leonardo da Vinci na verdade não é o sobrenome dele. Por causa da cidade de Vinci, que fica próxima a Firenze. Então, se você também tem essa dúvida, eu quero que você escreva. Se você acabou de descobrir que Da Vinci não era o sobrenome de Leonardo, e sim a cidade de origem dele, eu quero que você deixe aqui nos comentários, porque vai ser interessante. Primeira coisa, eu quero que você se prepare psicologicamente. Eu morei na Itália, você sabe, 10 anos. Conheço vários museus na Itália. E eu nunca vi nada parecido. Então, você tem que se preparar psicologicamente, porque o que você vai ver aqui é não só a história de um homem, mas a história de um gênio. O cara que pintou, o cara que desenhou, o cara que fez obras de engenharia, dissecou pessoas, ele é conhecido na anatomia. Então, quando você entra aqui na mostra, já dá para ver uma série de coisas, como, por exemplo, as invenções de Leonardo. Olha só. Pessoal, estou aqui com o Dr. Marcos Mendonça, diretor-geral do MIS. Dr. Marcos, é um prazer. Satisfação, muito prazer, obrigado por ter recebido a gente aqui. Não, eu que agradeço aí. Ó. E nós estamos na mostra em comemoração, em homenagem aos 500 anos de Leonardo da Vinci. E eu já quero começar perguntando, falar de Leonardo é falar de um gênio. Um gênio não só em uma área, mas um gênio em diversas áreas. Como que o senhor analisa a criatividade do Leonardo em todas essas áreas, como talvez o maior artista que a gente já teve no mundo? Eu acho que a criatividade dele é espantosa, na medida as pessoas veem a exposição e ficam absolutamente espantadas e fascinadas com a variedade, a diversidade, a multiplicidade do pensamento e da criação dele. Ou seja, ele não era uma pessoa que se limitava a ser um pintor excepcional, um artista excepcional. Ele era uma excepcional pessoa nas mais diversas áreas onde ele se envolveu. Olha, a área de engenharia dele é uma coisa excepcional. A área de anatomia é outra coisa excepcional. Ou seja, cada área que ele ingressou, ele foi excepcional. E por isso que ele é considerado o maior gênio da humanidade, que não é um gênio de uma área só, ele é um gênio de dezenas de áreas. Então, até hoje, você vê os reflexos dos inventos dele feitos há 500 anos atrás. E o senhor sabe se naquela época eles já conseguiam mensurar a importância das obras do Leonardo, na época do Renascimento? Não, na verdade, o Leonardo era considerado um gênio já na sua época, correto? Pela sua qualidade de pintura e os projetos que ele desenvolveu eram projetos reconhecidos como projetos extremamente avançados. Agora, na verdade, a dimensão do que ele fez, hoje você pode averiguar a importância dele para a humanidade, quer dizer, os inventos que ele fez e que muitos deles estão sendo produzidos tão somente agora, no século XXI.
No século XXI, quer dizer, até pouco tempo atrás, por exemplo, os aviões, eles tinham a asa reta. E isso causava uma certa instabilidade no pouso e na decolagem. Certo. Começou a se pensar como é que poderia melhorar isso. E foram buscar no Leonardo da Vinci, Olha só. que se inspirou ao observar a natureza nos falcões, e nos desenhos dele já existia na ponta da asa uma dobra, de tal maneira que aquilo permitia que houvesse uma estabilidade maior. Bem, no século XXI, os aviões todos estão saindo com essa dobra ao final da asa, de tal maneira a garantir a estabilidade do avião. De um projeto de 500 anos atrás. É impressionante. Exatamente. Se você já leu o Código da Vinci, você vai pirar aqui, porque olha só a quantidade de códices. Eu nem sei falar isso em português, mas é códice. Então, aqui tem várias coisas, por exemplo, códigos trivulzianos, Castelo de Windsor, Voo dos Pássaros, que inclusive é esse daqui, olha só. Aqui nós temos uma réplica de um dos códigos dele, Voos dos Pássaros. É possível dizer ou destacar uma das áreas, ou seja, a área que ele mais tenha se destacado? Não, evidentemente que ele é o mais conhecido pela pintura, correto? Mas ele deixou legados tão fortes nas outras áreas e, na verdade, até hoje foram descobertos, não chegou a 50% do volume de textos que ele deixou. Porque, na verdade, ele escreveu 13 mil folhas. E, na verdade, foram descobertas aproximadamente 6 mil. Então, nós temos aí quase 7 mil que estão perdidas em alguns locais e que podem ser, vamos dizer, descobertos a qualquer momento. Existe uma discussão de que ele escrevia de forma a dificultar depois a leitura, algo... Como que era isso? Ele tinha uma grande preocupação que os planos deles, os projetos deles, as ideias deles fossem copiadas. Então, para dificultar a leitura, ele escrevia de trás para frente. Então, na verdade, para ler o material que ele deixou, você necessita de um espelho para poder ler. Então, na verdade, era uma forma dele se resguardar um pouco. Mas, por exemplo, a última descoberta grande foi feita em 1996. Ou seja, 400 e tantos anos depois, tá certo? Qual foi essa descoberta? Foi de um códex que está aí hoje e também tem o desenho da bicicleta. O desenho da bicicleta foi descoberto muito recentemente. A ponto de a bicicleta desenhada pelo Da Vinci, ela remonta aos idos de 1500, correto? Certo. Bem, esse desenho se extraviou. Em 1790, por volta dessa 1790, se descobriu a primeira bicicleta, vamos dizer, que na verdade ela não tinha propulsão mecânica. A pessoa, é como se fosse um patinete. A pessoa punha os pés no chão e movimentava. Bom, depois disso, em 1800 e pouco, se inventou a bicicleta mais ou menos semelhante à atual, que era... e é muito conhecida, porque tem muito desenho sobre isso, que era uma roda enorme na frente e uma rodinha pequenininha atrás. E o pedal da frente só se movimentava, era o que propulsionava a bicicleta. A bicicleta, nos moldes que nós temos hoje, foi descoberta quase em 1900. Bom, essa bicicleta que foi descoberta quase em 1900, que é o modelo que tem até hoje, ela é exatamente o desenho que o Da Vinci fez em 1500. 400 anos atrás. Então, se você vier na exposição e for olhar, você vai ver a bicicleta com sistema de propulsão, com corrente e tudo mais, que só foi descoberto praticamente em 1900. Aqui nós estamos na Sala das Máquinas Civis. Tem várias coisas de Leonardo e se você reparar, olha só a bicicleta, o desenho, o protótipo, a ideia da bicicleta.
E uma coisa que eu achei muito interessante que eles fizeram, eles tomaram esse cuidado aqui na mostra, é que o nome de cada uma das artes do Leonardo está na língua italiana. Então você vê aqui, não está escrito bicicleta. Então você vai ter a oportunidade não só de conhecer as máquinas, de ver a história por trás delas, mas também ler o nome na língua italiana. Como, por exemplo, tudo bem que bicicleta e bicicleta é a mesma coisa, só tem um T a mais. Olha só que legal, o nome desse instrumento é vite aérea. Vite em italiano é parafuso, vita, parafusos. Então aqui é uma espécie de catavento, ele utilizou a ideia do catavento, que as crianças já brincavam naquela época, e criou toda essa estrutura que hoje é considerado o precursor do helicóptero dos nossos dias. Então olha só, já há 500 anos atrás, Leonardo da Vinci já conseguiu conceber a ideia do que seria hoje o helicóptero. E você está pensando que Leonardo era só engenheiro, pintor? Não, ele também era da moda, olha só. Aqui está dizendo que quando ele trabalhou com Sforza, ele normalmente recebia algumas coisas muito estranhas, mas incumbências estranhas, como por exemplo, organizar um evento e desenhar roupas. Então essas aqui são, por exemplo, 2 vestes desenhadas por Leonardo. Que legal, aqui é a parte da exposição que você tem várias máquinas ou pequenos mecanismos que o Leonardo criou, e esse daqui, por exemplo, chama Ingranaggio Elicoidale, ou Vite Senza Fine. O que significa isso? Engrenagem helicoidal ou parafuso sem fim. Por quê? Porque ele criou esse sistema de transmissão que você, por exemplo, aqui você tem um peso, e aí conforme você vai rodando a manivela, o sistema de engrenagens vai fazendo com que o peso se levante ou desça, enfim. Olha que espetáculo. E é sempre importante lembrar que nós estamos falando de um mecanismo criado há 500 anos. Às vezes as pessoas falam assim, mas que coisa mais simples, né? Uma engrenagem. Hoje é simples, mas há 500 anos atrás alguém teve a ideia de criar isso e que a gente utiliza até hoje. Olha só o que a gente encontrou aqui. Tudo bem que está escrito martinetto ou cric. Em italiano eu nunca ouvi ninguém chamar isso de martinetto, sinceramente, é sempre cric. Fábio, hai um cric da prestar-me. Cosa é isso? O que é isso? É um macaco de carro, quer dizer, um macaco que serve para levantar coisas. Então olha só, sistema de engrenagem e você sobe. Então está aqui. Esse instrumento de pinhão e cremalheira é a base para o macaco de carro que a gente usa atualmente. Então, mesmo sistema de engrenagens, vai subindo e é o cric em italiano ou macaco em português. Exatamente. O senhor estava comentando sobre algumas invenções do Leonardo, como a bicicleta e tal. Tudo isso pode ser visto aqui? Tudo isso pode ser visto aqui. A grande parte desses inventos no tamanho que ele concebeu, correto? Então, eles foram feitos, é bem interessante essa questão, quer dizer, o primor e o rigor para se fazer isso, ou seja, foram estudadas qual era a madeira que se usava na época, correto? Então foi usada a mesma madeira, correto? A mesma forma construtiva que se usava na época. Então foram artesãos italianos que fizeram isso, foram treinados e preparados para fazer todos esses desenhos, e isso foi tudo certificado pelo Museu da Vinci. Uau! E eu percebi que algumas delas podem até ser tocadas, né? Da forma como é. Exatamente. Nós temos vários inventos que hoje são coisas corriqueiras que nós usamos no nosso dia a dia e que podem as pessoas verificar e podem mexer e ver funcionando. Então, por exemplo, tem um macaco de um automóvel. É uma coisa que a gente olha, não dá o valor, mas a importância daquilo em determinado momento, correto? De como é que você levava alguma coisa, correto? E ele, através de engrenagens, ele era mestre nessa questão das engrenagens.
correto? Então tem uma série de inventos que ele usa as engrenagens, tem outros que ele usa roldana, enfim, na verdade, ele era uma pessoa, um engenheiro fantástico e um inventor fantástico, tá certo? Estima-se que Leonardo chegou a dissecar mais de 30 pessoas entre homens e mulheres. E aqui, essa parte aqui da exposição é exatamente a parte de anatomia. Ele se tornou também um especialista, ele era obcecado pelo corpo. E uma das coisas que ele, por exemplo, inventou, ou descobriu, na verdade, não inventou, foi a aterosclerose, né? O endurecimento das artérias. Entre tantas outras coisas, mas é impressionante a gente ver os detalhes dos desenhos anatômicos de Leonardo. Outra coisa interessante é que aqui você tem também a interatividade. A mostra ela tem vários painéis, várias partes que você pode chegar, por exemplo, e dar uma olhada. Vou dar um exemplo aqui para você, tá? Vamos em Homem Vitruviano. Olha só que legal. Aqui ele vai mostrar para você a altura do homem, que é igual a envergadura do seu braço. O que mais nós temos aqui? A gente pode clicar, tá vendo? Ele vai mostrando vários detalhes dessa obra. E aqui você vê que está dividido em, por exemplo, máquinas. E aí vamos dar uma olhada no odômetro. Olha só que legal. Odômetro, uma máquina para medir as distâncias percorridas. E aí ele mostra várias coisas aqui. Nós temos a bicicleta, guindaste, parte de anatomia. Olha que legal. Os estudos do Leonardo, inclusive, né, você vê que são reprodução ou reproduções dos originais dele, onde ele desenhou e escreveu ou explicou cada uma das partes ou cada uma dos seus estudos relacionados. Então você tem aqui máquinas, anatomia, renascimento, homem vitruviano, Kodesh e várias outras coisas. Então também existe essa interatividade aqui na mostra. Essa é a sala imersiva. Aqui são mostradas todas as obras de Leonardo, dura mais ou menos 40 minutos. Aqui você tem uma projeção linear, é absurdo, é impressionante, é literalmente uma imersão. Nossa. É legal que eles pegaram partes da mesma obra e eles jogam cada um num pedaço. Então você consegue ter ao mesmo tempo, experiências diferentes olhando, só de virar o olho. Cara, isso é muito legal. Olha. Eu vi que lá na sala de projeção as pessoas ficam maravilhadas. Assim, tem gente que está sentada no chão olhando, porque realmente é uma imersão. A gente até estava vendo que as pessoas ficam em média ali entre 30 e 40 minutos imersas ali. Olha, realmente as pessoas
O problema que a exposição tem é que as pessoas não saem da exposição, correto? Sim, elas as chegam, pessoas entram e ficam, e as outras pessoas querem entrar também, correto? Enfim, essa é a dificuldade, mas é uma dificuldade gostosa, porque as pessoas todas estão se enriquecendo muito, não só tendo momentos de extremo prazer de ver a exposição, de participar da exposição, mas de adquirir conhecimento, né? E é essa a filosofia do Da Vinci. Quer dizer, o Da Vinci via no conhecimento a essência da vida, correto? Então, quando a pessoa vai buscar o conhecimento, ela tem a oportunidade de conhecer mais, ela se enriquece e fica uma pessoa melhor. Sim. Correto? Falando em lenda, é verdade que existia ali na época um dissabor entre ele e Michelangelo? Existia essa... Eles eram pessoas totalmente diferentes, ou seja, ele era uma pessoa absolutamente refinada e o Michelangelo era uma pessoa, vamos dizer, muito mais bruta, vamos dizer assim, do que o Da Vinci. Então, eles concorriam, correto? E, na verdade, o Da Vinci, ele valorizava muito mais a pintura do que a escultura. E o Michelangelo valorizava sobremaneira a escultura, correto? Enfim, existiam pontos de vista diferentes e eles tiveram alguns entreveros naquela época. Olá, tudo bem? Como que é o nome de vocês? Meu nome é Cláudia. Sofia. Matheus. Vocês vieram de onde? Nós somos de Osasco. Já conhecia o Leonardo da Vinci, já conhecia as obras? Só a Mona Lisa. Só a Mona Lisa? A gente já tinha um conhecimento, mas não tinha tido a oportunidade de vir numa exposição tão bela quanto essa. E o que vocês estão achando? Eu estou impressionada, né? Chega a arrepiar, sim. Realmente é um gênio e vale muito a pena vir aqui. Aliás, a gente estava combinando de trazer a família, trazer os vizinhos, já que ainda tem um tempo grande ainda pela frente para fazer a visita. E bom, ele, enquanto pintor, acho que as duas obras mais conhecidas são La Gioconda e Il Cenacolo, né? Que em português é A Última Ceia e a Mona Lisa. Eu vi que elas têm esse destaque aqui na exposição, né? Como que foi criado ou pensado esses destaques das obras? Na verdade, essa é uma exposição em que nós juntamos várias exposições numa só. Então nós temos aí uma exposição mais completa que já aconteceu sobre Leonardo da Vinci. Ou seja, e aí nós temos não só as reproduções das obras como elas eram, como elas são, mas também nós temos a projeção dessas obras em num tamanho que jamais foi feito, 10 metros de altura. Então, a possibilidade da pessoa ver detalhes da obra que ela não teria condições de ver indo ao museu, ficando lá observando, ela não teria essa condição. Porque aqui, com essa projeção de alta resolução, de uma condição técnica excepcional, a pessoa vê a obra de uma outra forma. E, por outro lado, nós valorizamos especialmente as duas grandes obras de Da Vinci, a Mona Lisa. A Mona Lisa tem um espaço destinado só a ela de mais de 300 metros de exposição. Eu estava reparando, quando eu já tive a oportunidade de ver a Mona Lisa de perto, e é aquela coisa, tem a dificuldade, porque ela está atrás de um vidro, você não chega muito perto, ela é pequena. E aqui eu vi desde o tamanho dela natural, que vocês reproduziram, até painéis gigantes, incluindo a cor original. Como que foi isso? Vocês conseguiram... Então, na verdade, o Louvre autorizou um especialista, pesquisador, a fazer todo um estudo sobre a Mona Lisa. Ele ficou 2 anos estudando a Mona Lisa, veja só. Ele tinha um equipamento que permitia ver atrás da pintura original. Ou seja, ele foi vendo atrás da pintura original até a primeira pintura e todos os detalhes de mudança da obra que o Leonardo da Vinci foi fazendo. Então você tem a primeira pintura, depois ele resolveu mudar algumas coisas, foi fazendo a segunda. Você tem aqui uma espécie de um raio-x sobre isso. Então é um estudo fantástico que foi feito e nós estamos exibindo esse estudo, explicando detalhe por detalhe. A pessoa poderá ficar aqui
e sair daqui conhecedora profunda da questão da Mona Lisa e saber por que ela é considerada o quadro mais importante da humanidade. Eu vi, inclusive, que tem ali 25 segredos revelados que foram descobertos. Exatamente. Bom, agora a gente vai entrar numa das partes que está mais lotado aqui, porque, claro, é a Mona Lisa. E você vai descobrir, quando você estiver aqui, 25 segredos que a Mona Lisa tinha e que foram desvendados, estão aqui na mostra para você. Vamos lá? Bom, eu tenho que dizer que aqui é uma das minhas áreas preferidas, porque olha que legal, um pesquisador ele ficou 2 anos estudando a Mona Lisa, somente a Mona Lisa, ou la Gioconda, como a gente sabe em italiano. E ele começou um processo de camadas, ele começou a verificar as camadas anteriores da pintura. Então olha que interessante, isso daqui, essa última parte aqui é como a gente conhece hoje. Então hoje, por exemplo, o sorriso da Mona Lisa é essa cor que a gente tem. Só que segundo os estudos deles, lá na primeira imagem você vê que aquele era o sorriso, ou a cor original do sorriso dela. Olha só como que foi se alterando ao longo do tempo, ao longo desses 500 anos. Claro, eu estou aqui mostrando o sorriso, mas quando você vier para cá, você vai perceber que isso existe nos olhos, existe na mão, existe em várias partes do quadro dela, como eram as cores originais, as cores que Leonardo efetivamente pintou. Isso é de uma beleza impressionante. Dos 25 segredos, eu vou só te contar um. Ele não terminou o dedo indicador da mão direita da Gioconda, da Mona Lisa. Então, ali ó, número 20, tá lá, não terminou. Pronto, o resto você vai ter que vir aqui para conhecer melhor. Olha só, esse é o tamanho oficial, né, original, 77 por 53. E o que eles fizeram aqui? Eles pegaram este tamanho, que você pode ver lá no Louvre, em Paris, e eles criaram, olha só o tamanho da Mona Lisa. Então, eles fizeram esse tamanho gigante que você consegue enxergar e consegue visualizar com muito mais detalhes a obra. É muito, muito legal isso. Isso foi uma ideia sensacional. Bom, há uma especulação que a Mona Lisa seria um autorretrato dele e outros dizem que seria a Lisa mesma, a Ghirardelli. O que é verdade nessa história? Olha, essas questões todas sobre a Mona Lisa, elas são levantadas a todo momento e é isso que causa esse grande interesse, esse grande impacto sobre essa obra, correto? Essas indagações permanentes, correto? Essas indagações sobre o sorriso da Mona Lisa, ela está sorrindo efetivamente, ou seja, é interessante você ver um quadro que existe há 500 anos e até hoje existem indagações sobre ela, correto? Então tudo isso é que faz a Mona Lisa ser um quadro mais pop do mundo, correto? Então em qualquer país você vá, a Mona Lisa é conhecida pelas suas características diferenciadas. Então, na verdade, existem lendas e histórias a respeito, mas eu convido o telespectador a vir ver a exposição e saber exatamente se seria a Lisa ou seria ele, correto? Seria. Pessoal, olha que legal, eu estava aqui tirando foto com a Mona Lisa e olha só, fui parado, me reconheceram. Como é que é o seu nome? Tudo bem? Meu nome é Gabriela. Gabriela, da onde você me conheceu?
Bom, da internet, que eu sigo a sua página no Facebook, que na época que eu estava reconhecendo a minha cidadania, eu seguia todas as orientações, né, para não me perder no meio do processo. E eu fiquei sabendo que você já é cidadã italiana reconhecida. Sim, adesso sono italiana. Brava! Agora me fala uma coisa, o que você já conhecia a história de Leonardo, imagino? Sim, já conheci. Como eu fiquei 4 meses na Itália, né, dentro desse período a gente foi para Paris, né, conhecemos o Louvre e vimos a Mona Lisa verdadeira. E para mim é extraordinário estar aqui, né, e ver todas essas interfaces dela, eu achei extraordinário. E Leonardo da Vinci, claro que ele é um gênio e uma pessoa extraordinária que fora da época que ele vivia, né? Então eu estou gostando bastante. De tudo que você viu aqui, o que mais te chamou a atenção? Olha, o que mais me chamou a atenção foi realmente conhecer que a Mona Lisa não é a Gioconda, né? Então isso foi surpreendente, mas eu tô gostando de tudo mesmo. Eu estava até conversando com o Dr. Marcos que eu já tive em Vinci, no Museu do Da Vinci, eu já tive em Roma, já tive no Museu Vaticani e eu nunca tinha visto uma mostra tão detalhista, a atenção aos detalhes. Como que as pessoas podem conhecer o MIS? Na verdade a gente tem aí, toda a pessoa pode adquirir o ingresso pela internet com a maior facilidade. Vamos deixar os links aqui embaixo. Exato, e aí as pessoas podem acessar com hora marcada, tudo mais. Há uma organização que é uma organização muito bem feita, o pessoal que trabalha aqui, trabalha com amor, com dedicação, com paixão, de estar trabalhando por uma coisa muito positiva, né? Então as pessoas se entregam a esse trabalho com muito amor e isso reproduz um atendimento muito gostoso, muito amigável para todas as pessoas que vêm aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que vierem aqui vão sair daqui felicíssimas. Bom, eu queria também aproveitar para falar do MIS Experience, que foi inaugurado exatamente com a obra de Leonardo. Exatamente. Bem, esse prédio do MIS Experience era uma antiga marcenaria da TV Cultura. E essa marcenaria estava desativada, praticamente não se usava mais. E eu precisava reformar esse prédio, porque esse prédio estava com uma condição muito ruim. A partir daí eu comecei a estudar uma fórmula de dar um aproveitamento para a área da cultura desse prédio e tentar reaproveitar o prédio de uma forma nobre, de uma forma que ele fosse um patrimônio para a cidade de São Paulo. E aí eu era presidente da TV Cultura, fui conversar com o governador João Dória, que imediatamente abraçou esse projeto de uma maneira entusiástica e de imediato se pôs a campo nos ajudando a reformar esse prédio e a trazer para cá essa grande exposição. Então, na realidade, nós demos a São Paulo um grande patrimônio cultural, que é uma nova forma de ver uma exposição. Quer dizer, a hora que a pessoa entra na sala de projeção, vê aquela projeção feita naquelas dimensões, ele passa a enxergar a obra de arte de uma outra forma, diferente do que ele for somente ver no museu, ou seja, o impacto é outro. E quando ele voltar a um museu, ele vai ver a obra de arte de uma outra forma. Então, é um patrimônio de São Paulo, do Brasil, e a democratização da cultura, porque nós estamos com isso trazendo dezenas, centenas de pessoas que nunca tinham ido a um museu, de repente estão aqui, crianças e crianças, uma quantidade gigantesca, que se envolve nessa exposição de uma maneira tal, de tal forma que ela vai criar o hábito e amanhã ou depois, eu tenho certeza, quando ela for adulta, ela vai frequentar museus. Então, eu acho que nós estamos dando uma contribuição extremamente positiva. E foi dentro dessa ótica que o governador João Dória e eu e o secretário da Cultura, o Sérgio Saleitão, nos unimos para trazer esse projeto a São Paulo. E a gente pode então dizer que o visitante que estiver aqui, ele vai se sentir dentro da obra de Leonardo. Vai. Ele vai ficar absolutamente impactado. Ele vai sair daqui diferente de quando ele entrou. Ele vai entrar com uma expectativa boa, porque toda a mídia tem reproduzido com fidelidade aquilo que ela tem visto, correto? Mas ele jamais vai ter a visão efetiva, sabe? Ele pode estar esperando é como se o sujeito for um jogo de futebol achando que vai ser um jogo, não sei o quê. De repente vira um jogo espetacular.
correto? Então é isso que ele vai ver aqui, é algo espetacular que vai marcar a vida dele. Ele não vai esquecer dessa exposição, porque ele vai sempre se lembrar desses momentos. Tá? Dr. Marcos, muito obrigado. Maravilha, Olha, disponha da gente. Espero tá? vocês aqui, vocês não têm noção. Você que é italiano, você que é descendente de italianos, você tem que conhecer a história de Leonardo da Vinci. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que é isso? Meu Deus! Essa é a Mona Lisa que eu quero. É muito mais legal. Eu prefiro essa. Posso levar essa embora? Como que eu faço? Gente, eu tô aqui na lojinha. Posso comprar? E a Santa Ceia? Não, que legal, gente. Maurício de Souza, né? É impressionante, é um espetáculo. Que legal. Ah, gatinho. Normalmente sou eu que peço para você clicar no joinha, mas hoje, ó, quem tá pedindo? Leonardo, clica no joinha, não esquece de dar aquela piscadinha. E como eu sempre falo com você agora aqui do lado do Leonardo da Vinci, arrivederci!